Alô, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, missionário João Batista Ferreira aqui na área para mais um pequeno vídeo. Peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal, dê seu like. Os vídeos estão pegando 100 visualizações, quase 100, mas pouco like. Você que vê esse vídeo, por favor, dê seu like, para esse conteúdo chegar para mais pessoas, tá certo? Eu vou falar um pouco, hoje é dia de Natal, dia 25 de dezembro, né? Hoje eu vou concluir um pouco aquele vídeo que eu fiz do João Cláudio Rufins falando sobre essa data, né? E é interessante que eu vou colocar aqui uma postagem do Igreja Protestante, né? Que fala que é para cristão não celebrar o Natal. Olha só, essa igreja é a Congregação do Brasil e é interessante, elas colocam assim, olha só como está aqui, ó. Só para lembrar, cristão não celebra nem comemora o Natal. Nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, ele sempre fica com esse moído. Mas por que, minha gente, que acontece isso? Porque o Natal, ele é um feriado religioso decretado pela Igreja Católica, e essa igreja que tem 2025 anos, que vem de Jesus, que recebeu de Jesus seu testemunho, foi que decretou, por isso tem tanta autoridade, e os irmãos protestantes ficam furiosos. Agora é interessante entender, com todo respeito aos irmãos da congregação, né, do Brasil, a CBB, como se fala. Como pode vocês falar que o cristão não comemora o Natal? Vocês com mais ou menos vocês têm 115 anos de existência e um cristianismo que tem 2025 anos. Qual é o cristão que não celebra o Natal? A partir de onde? Começou com quem? Com vocês que não celebram o Natal? É algo meio irônico, né? Como pode o ser humano ser tão, pode-se dizer assim, se prender com essas ideologias que tem dentro, e essas teologias, melhor dizendo, rasas, que tem dentro do protestantismo, né? Eu vou colocar aqui um vídeo bem interessante de 3 personagens, né? Aqui eu vou pegar para vocês aqui para explicar um pouco mais detalhadamente sobre o Natal, né? Nasceu dia 25 de dezembro. Nasceu dia 25. Aqui é um corte do Vilela, né, do canal Inteligência Limitada, né, do Vilela. Eu vou deixar aqui no link, né, aqui embaixo, um link desse vídeo completo. Isso é um corte, né, o vídeo completo do canal dele, né, eu estou terminando de assistir aqui com mais 3 horas desse vídeo, dessa formação que ele fez, trazendo o Ariel, que a gente já conhece aqui, apologista católico, trazendo o Guilherme Freire, que é um filósofo muito conhecido nas redes sociais, uma pessoa que apaixona a gente ouvir o Guilherme, né? E também o padre João Bechara, que tem informações no hebraico, tem uma boa exegese, eles vão falar sobre a questão dessa data, né? Especificamente dessa data, e alguns outros contextos sobre o Natal. Eu vou colocar esse vídeo ainda hoje para vocês, né, no canal, para vocês entenderem como pode a Congregação do Brasil afirmar que cristão não comemora o Natal, uma igreja que surgiu, uma congregação que surgiu faz 115 anos, um cristianismo que tem 2025 anos. Como surgiu isso, meu Deus? Porque eles não pensam que o cristianismo é muito mais além e muito mais longe, né? Tem algo histórico muito mais longe do que a origem deles, né? Mas vamos ver aqui o que trata os 3, o padre João, o Guilherme e o Ariel, sobre o Natal e o dia 25, né? 5 de dezembro. Cara, eu bem acho que a gente ouve muito falar sobre isso. Todo Natal a gente tem aquela... No Rio a gente Na minha opinião, independe disso, porque é alguma coisa pra gente se lembrar, né? Claro. Então, se nasceu ou não, vamos lembrar como é esse dia. Primeiro é isso, né? Poderia ser qualquer dia, a gente lembrar. Foi um dia escolhido, né? Mas todo Natal, acho que faz parte do ritual de Natal, é você montar a sua árvore de Natal, né? Preparar a ceia lá no grupo de WhatsApp com a família e ver um vídeo de alguém dizendo que Jesus não nasceu no 25 de dezembro. É uma mentira, uma falácia! E assim, acho que a primeira, o que sempre falam é que é muito frio lá, né? Que seria o inverno em dezembro, e é de fato o inverno lá, né? E que Jesus não podia ter nascido numa gruta se fosse no inverno. Só que assim, eu morei 5 anos lá em Israel, o padre também já esteve lá, né? Vocês também já, imagino, já tiveram. Já, não no inverno, mas já tive lá. E assim, o inverno lá não é rigoroso, assim, igual o europeu, né? Então é muito raro nevar em Israel, não é uma coisa que acontece todos os anos. E a temperatura mínima que chega são 5 graus ali, no mínimo 0, vai, durante a noite no inverno. Então não é assim tão difícil que fosse no inverno. Também sobre os animais estarem pastando à noite, por ser muito frio,
As ovelhas conseguem ficar ali no relento até menos 5, né? 5 abaixo de 0. E mais, em Israel, qual período você foi pra lá? Fui em janeiro. Em janeiro, tá? Então já tava mais úmido, tinha mais chuva, né? É. Quem vai em junho, Peguei chuva. vê que tá tudo seco. Seco, seco, Eu seco. já fui em Lá, setembro também. setembro já tava muito mais seco, né? Você vê tudo assim, muda o ambiente, né? Fica laranja. O Mar da Galileia, por exemplo, em volta tá tudo laranja. Você vai na época de chuva, tá tudo verdinho. Verdade. Então, o momento mesmo em que tem muita vegetação para que os animais possam pastar é justamente dezembro, porque começa a chover no mês de novembro. Então não seria uma contradição. Essa é a primeira coisa, né? Ah, inverno, então não poderia ser. Isso aí já cai por terra para quem vai lá e vê como é que é o inverno. A propósito, a época de Jesus era uma época quente como a nossa. Na Idade Média, a gente teve uma pequena era do gelo, né? Como os geólogos chamam essa era. Mas a época de Jesus era muito parecida com a nossa, então isso não é um obstáculo. E depois, dia 25 de dezembro, a gente já tem registro desde lá do início do século III, 202 mais ou menos. A gente tem um padre da igreja, né, o Hipólito de Roma, que ele escreve que Jesus Cristo nasceu numa quarta-feira, 25 de dezembro. Olha, Hipólito de Roma, 200, o ano 200 e alguma coisa, né? Preste atenção, a Congregação do Brasil fala aqui que não se pode celebrar. Por quê? Porque não se celebra, o cristão não celebra o Natal. A Congregação do Brasil, surgiu ali no ano 210, melhor dizendo, no ano 1910. Para Hipólito de Roma, que teve a sua existência ali no ano 200 e alguma coisa depois de Cristo, ele já celebrava o Natal. E o Guilherme vai dar uma data mais antes do que o de Hipólito de Roma, né? Vamos ver o que termina o Ariel e depois vai falar o Guilherme. Então, antes de Constantino sonhar em nascer, em 70 e poucos anos antes de Constantino, a gente já tem alguém escrevendo que o Natal é dia 25 de dezembro. Então, assim, não é uma coisa que a gente pegou emprestada de paganismo, não tem nenhum impeditivo de que seja no inverno. Como você bem disse, pode ser qualquer dia? Pode, mas é muito provável que tenha sido no dia 25 mesmo. Mas tem... Quem fala ao contrário fala que era uma solstício de verão. Essas histórias do solstício, sim, a primeira vez, a data eu vi, na verdade, de um outro autor, não foi nem Hipólito, a primeira vez que tive contato com esse cálculo da data, era lenda sobre a patrística e um autor chamado Juliano Africano, que fazia uma conta a partir da concepção, na verdade, simplesmente pegava, olha, a concepção foi nossa data, se nós fizermos a conta do tempo normal da gravidez, nós vamos chegar ali. Eu já vi gente falando sobre os pastores, quando que ele em relação aos animais, e qual época teria mais ou menos. Em última instância, não se altera a importância da data pela escolha dela. E sobre solstício e Saturnália, né? Que são duas coisas que as pessoas comumente falam. Sol então, invicto, Mas pode o Sol é invencível, claro. Então, o solstício é um momento em que as noites mais longas começam a dar espaço para dias maiores. E, portanto, é uma celebração de uma vitória sobre o frio, sobre o inverno, sobre a escuridão. É uma data que tem uma importância simbólica muito boa, na verdade, que casa com o nascimento do Cristo. Não é uma contradição. Você vai falar, mas isso é o paganismo. Mas esse não é o ponto. O ponto todo é muito natural que a igreja quisesse substituir celebrações ruins por celebrações boas. E se há uma data de que os dias mais claros estão sendo agora acontecendo, há uma importância simbólica boa. A Saturnália já é um símbolo de oposição. Por quê? Saturno, na mitologia romana, é o que devora os próprios filhos. Há uma analogia muito forte de Saturno com o Moloque do Antigo Testamento, que é maligno. A Saturnália era uma orgia, bebedeira, é uma festa debochada. Ela tem um elemento de deboche. Então, é muito evidente que conforme a cultura cristã vai avançando, as pessoas vão querer abolir a Saturnália, vão querer deixá-la de lado. O esquisito é a gente querer tal carnaval. Na verdade, isso é o estranho no lugar das celebrações religiosas. O contrário é mais natural. Então, o que acontece não é que o Natal é uma Saturnália. O Natal é o fim da Saturnália, a libertação da Saturnália, para tirar a Saturnália do meio do caminho. E acho que no caso do Sol Invicto, do solstício, aí já tem um degradê da transição de um símbolo pagão, mas que tem uma simbologia natural, né, planetária, sei lá, do tempo mesmo, dos dias, né, que perfeitamente casa com a beleza do nascimento do Cristo, que de fato agora as noites são menos longas e o frio, nesse sentido agora, os dias são maiores, né? Nasceu dia 25 de dezembro. Cara, bem, acho que a gente ouve muito falar. Olha, terminou o corte aqui. É interessante se for completar a argumentação do Guilherme. O Guilherme vai dizer que é natural no surgimento do cristianismo, ali depois do nascimento, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e sua ascensão. É natural o cristianismo, depois que, ao longo dos séculos, né, primeiro, segundo e terceiro século, foi vencendo batalhas contra os judeus, depois contra o Império Romano. É natural que essas festas pagãs que era celebrada dentro da Roma, que estava sendo cristianizada, fosse substituída por festas litúrgicas que a igreja já vivia e naturalmente ia trazer para toda a comunidade romana que estava se convertendo ao cristianismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é claro, Hipólito de Roma deixa bem claro, no ano 200 e alguma coisa,
que já celebrava-se o cristianismo. Quando ele vem deixar isso escrito, todo mundo sabe que quando vem ser escrito algo é porque estava sendo vivido há muito antes, né? Portanto, já era celebrado o Natal, é uma festa litúrgica da igreja, a segunda festa mais importante da igreja, a primeira é a Páscoa, e não tem contradição. Como pode uma igreja, como a congregação do Brasil, com todo respeito àqueles que congregam lá, vir dizer que o cristão não pode celebrar nem comemorar o Natal, e nem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Qual é a embargação que eles têm para isso? Usar essa argumentação naturalista que o Ariel colocou, por causa do inverno, por causa do clima, o próprio Ariel, que morou lá em Jerusalém, adverte que, sim, dá para dar suficiente bem o clima lá, né, para que nasça uma criança assim, na atmosfera e na mesma logística que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é preciso aceitar aquelas religiões que têm o seu surgimento no século, posso dizer assim, 19, século 20, aceitar que o Natal tem que ser comemorado sim, porque todo cristão comemorava muito antes do surgimento dessas igrejas, né? Portanto, é preciso refletir sobre essas questões, porque senão vai cair numa mesmice, né? Muito triste, né? Analisar a história e partir a história só daquilo da onde eles surgiram e esquecer de todo o resto. Seria, pode dizer assim, uma heresia, uma loucura gigantesca, né? Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, né? Entenda que o Natal é uma festa gigante, uma festa religiosa decretada por a igreja para a gente comemorar, celebrar sim o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e toda a atmosfera que foi aquele nascimento e a encarnação do Verbo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14, né? Salve Maria, que viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo. O vídeo às vezes dá 100 visualizações, dá 50, dá 60, mas poucos, se não compartilhe, mas deixe seu like, né? E se for o caso, se achar que tem algum amigo que queira também estudar conosco, né? Compartilha esse vídeo. A gente está colocando aqui testemunho de pessoas, né? De cristãos que eram da linhagem protestante se tornaram católicos, e a gente vai tentar trazer mais essas convenções, porque é interessante que muitas pessoas têm familiares que estão nesse processo de conversão para reconhecer a verdadeira Igreja de Jesus, a Igreja Católica, e acabam com esses vídeos sendo favorecidos, esclarecendo ainda mais, né, através dos testemunhos lindos que os nossos irmãos têm e estão trazendo aqui nas redes sociais, né? Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei, que Deus abençoe abundantemente, né? Tanto Vilela, vou deixar aqui o vídeo completo, né? Mais de 3 horas de vídeo, uma aula sobre o Natal que o Ariel, o Guilherme e o Padre João deixaram para nós, tá certo? No canal do Vilela Inteligência Limitada. Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei. Compartilha aí, dê seu like.